Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal dos oitavos anos e para todo mundo que entendeu a referência na hora de cumprimentar. Estou aqui para falar rapidinho de mais uma aula do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Hoje a gente teve a continuação de Revolução Francesa. Eles retomaram no Centro de Mídias a influência do movimento iluminista, dos pensadores iluministas, para o acontecimento da Revolução Francesa, e eles tinham como objetivo na aula de hoje explicar os reflexos da Revolução Francesa para o Brasil e para outras colônias da América do Sul. Infelizmente eles não tiveram tempo suficiente disponível ali, porque a aula é ao vivo, e acabou falando mais das influências da Revolução para o Brasil. Mas primeiro, retomando uma coisa que falamos na aula anterior, o que seria uma revolução? A palavra revolução é uma mudança radical dentro da sociedade que ocorre num contexto social e político que vem para transformar a estrutura da forma que ela era, A Revolução Francesa, primeiro a gente precisa entender que ela foi um processo longo. Ela não, a data 1789, que vocês vão pesquisar e vão encontrar, é uma data que marca a Revolução Francesa, mas ela tem muito mais tempo do que isso. Ela é um processo e ela termina, ela tem como marco histórico a tomada da Bastilha, que era a prisão política da época, porque aí vai mudar a situação da forma que ela era. Como nós dissemos na aula passada, com a estrutura do antigo regime, com clero, nobres, camponeses e burguesia, aquela estrutura estática da sociedade. E ela vai terminar ainda, a Revolução Francesa, de uma forma muito mais forte, muito mais pesada, que é com a guilhotina, do rei e da rainha. A guilhotina é aquele instrumento que você puxa uma corda, cai uma lâmina e corta a cabeça do peão. Socorro, professor, disse a Julinha. Pois terminou de um jeito bem complicado mesmo. E a Revolução Francesa vai inspirar outros movimentos libertários no Brasil e no mundo todo. A Revolução Francesa tem uma influência direta com a nossa vida hoje. Mas na aula anterior eu acabei dando um spoiler da aula de agora, Porque qual a principal influência da Revolução Francesa no Brasil? O mais conhecido é a Inconfidência Mineira, de 1789, que termina com um enforcamento de Tiradentes em praça pública e o seu esquartejamento, partindo o sujeito em várias partes e colocando em lugares estratégicos da antiga Vila Rica para mostrar que a coroa portuguesa tinha poder. Hoje no Centro de Mídias eles falam de uma outra coisa que eu não falei naquele dia, que foi sobre a Revolução Pernambucana de 1817, que também lutava contra a tirania da realeza portuguesa e que infelizmente terminou com o massacre dos revoltosos. Enfim, quais as consequências disso tudo que foi discutido, quais as consequências disso tudo que a Revolução Francesa fez para o Brasil, com a Inconfidência Mineira, com a Revolução Pernambucana, na nossa vida de hoje? Foi a construção de um documento lá em 1789, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento culminante da Revolução Francesa, ele vai definir os direitos individuais e coletivos da humanidade como universais, ou seja, como coletivos. Isso tem influência direta nos direitos inalienáveis de todos nós, que estão presentes na Constituição Federal de 1888. Então, é importantíssimo pensar em Iluminismo, Revolução Francesa, como os pilares da liberdade, igualdade e fraternidade que sustentam a nossa democracia e a nossa Constituição. Como atividade, o Centro de Mídias sugeriu desenvolver um artigo de opinião
eu penso que pode ser diferente pelo excesso de informações e atividades que vocês estão recebendo agora. Vocês podem simplesmente fazer um pequeno resumo sobre o que entenderam da aula de hoje. Para quem tiver com dificuldade, tiver perdido, lá no meu Facebook tem todos os slides que foram apresentados pelos professores do Centro de Mídias e você pode consultar os slides e as atividades passo a passo lá, passo a passo em cada ponto de aprendizagem. E vocês perceberam que eu tentei falar menos hoje, porque em reunião com os meus colegas professores, nós decidimos que os nossos vídeos deveriam ser mais curtos, justamente por vocês já terem um excesso de videoaulas no Centro de Mídias e também de papéis impressos que já foram enviados para vocês através do material do livro didático, do Aprender Sempre, da interação direta conosco do Currículo Paulista e das atividades extras. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, eu estou aqui no Facebook e no WhatsApp. Um grande abraço para todos vocês. Hoje, dia 13 de maio de 2020. Até!